E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes de qualquer coisa, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like se você gostar deste vídeo aqui, tá bom? Bom, a gente já trouxe conteúdo aqui no canal falando sobre HTML, né? Para quem está iniciando aí no mundo da programação. Trouxemos também já uma aula sobre React. E agora nós vamos falar sobre Node na parte do back-end, ok? Então, se você está querendo desbravar o mundo back-end com o JavaScript, o Node é o cara responsável por isso, ok? Então, antes de você construir uma API, vamos entender primeiro qual que é o papel do Node de fato. Node é o que? Uma linguagem nova? O que é um Node? Bom, o Node.js, antes dele, nós não tínhamos JavaScript do lado do servidor, então não existia isso. O JavaScript, antes do Node, ele era utilizado somente no nosso navegador. Então, quando você acessava um site lá, validações de formulário, às vezes algum campo que você não escrevia, não preenchia, alguma mensagem que aparecia, algum alerta, algum modal, né, na tela. Esse era o papel do JavaScript. Só isso. Claro que tem mais algumas coisas, mas basicamente o JavaScript era usado somente para isso, ok? E aí veio o Node.js. O Node.js, ele é um cara simplesmente fantástico, né? Por quê? Para você entender de fato o que é Node.js, pensa o seguinte: o Node ele é um tradutor, ok? Vamos imaginar essa situação. Então, o Node ele vai ler o seu JavaScript e ele vai traduzir isso de uma maneira em que o computador entenda. Por isso que é possível rodar JavaScript do lado do servidor. E por que do lado do servidor? Porque nós não vamos estar rodando isso no navegador. Não vamos usar o Chrome nem nada do tipo. Nós vamos usar somente o terminal. Nós vamos escrever o código e vamos executar aquilo ali. Então, por isso que a gente fala do lado do servidor, porque não está mais no navegador. Você não vai precisar abrir o navegador, o Chrome ou qualquer outro navegador do tipo, para que você possa executar o Node, ok? Então, por isso que a gente fala do lado do servidor, ok? Então, com o Node, agora a gente consegue usar JavaScript, não só por causa do Node, né? A gente precisa de mais algumas coisas, mas graças ao Node, a gente consegue conectar com um banco de dados, a gente consegue criar uma API, né? E a gente consegue fazer tudo isso usando o JavaScript, ok? Então, o Node, ele é como se fosse um tradutor. Pensa o seguinte, você vai para outro país, você vai viajar para a China, por exemplo. Você chega lá, você não sabe falar a língua deles, então você usa o seu celular como um tradutor. Pensa que esse é o papel do Node, assim, sendo o mais claro possível para que você entenda o que é o Node.js, ok? Então, nós vamos começar aqui uma série de vídeos sobre Node, onde nós vamos construir uma API, tá? Se comunicando com o banco de dados e tudo mais, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Antes de abrir o nosso VS Code, você precisa ter o Node instalado no seu computador. Eu não vou nessa aula mostrar como instala, mas é super fácil. Se você estiver usando Windows, você vai acessar aqui, ó, nodejs.org, ok? Ou só digita no Google aí, Node, já vai cair nesse site aqui. E aí você precisa baixar. Então, se você está no Windows, é só você clicar aqui, avançar e o Node está instalado na sua máquina. Eu recomendo que você instale a versão LTS, que é a versão mais estável, ok? Essa aqui são versões ainda que não estão 100%. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, está na versão 18.12.0. Se em algum momento você acessar essa página e tiver uma outra versão diferente, não tem problema. Você vai fazer do mesmo jeito. Se você tiver uma versão anterior também, não tem problema. Pode seguir os passos da aula aqui, que não vai atrapalhar em nada, ok? Se você tiver no Linux, o Linux é um pouquinho diferente para fazer a instalação do Node, ok? Mas também não é um bicho de sete cabeças.
E no Mac também, clica aqui, faz o download e faz a instalação. Perfeito? Agora eu vou abrir o meu terminal, então eu estou com o meu terminal aqui, e para a gente validar se nós estamos com o Node de fato instalado, nós vamos fazer o seguinte, eu vou digitar Node, espaço, tracinho, V. Para quê? Para eu saber a versão que eu tenho do Node instalado. Então eu estou com a versão 14.20, perceba que não é a mesma versão que está aqui no site. Não tem problema nenhum, ok? Essa versão que eu venho trabalhando nos projetos, então eu deixo ela instalada aqui, perfeito? Novamente, se você tiver outra versão no seu computador, não tem problema nenhum. Você vai fazer do mesmo jeito. Show de bola? Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Aqui pelo terminal mesmo, eu vou acessar os meus documentos, vou criar uma pasta nova. Bom, eu vou entrar aqui na pasta Node. Aliás, eu vou criar uma pasta, né? Chamada Node. Vou entrar nessa pasta, ok. Só vou criar ela. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o meu VS Code, eu estou usando o VS Code, você pode usar qualquer um que você goste aí. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa pasta Node aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui, Node, vou abrir ela. Perfeito? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou criar aqui, ó, um arquivo chamado index.js, ok? Então, a gente vai estar utilizando JavaScript, a gente não vai usar o TypeScript, porque eu estou aqui mostrando como usa o Node. Então, não se preocupa com TypeScript ainda se você está iniciando aqui, perfeito? Então, todos os arquivos que a gente for criar, a gente dá um nome .js de JavaScript, perfeito? Perfeito. Então tá, então eu vou vir aqui em View, vou abrir o meu terminal, e aqui ó, é o seguinte, ó, novamente se eu digitar Node-V, eu tenho a versão do Node instalada aqui, ok? Eu utilizo o Yarn, tá? O que é o Yarn e o NPM? Se você digitar aí ó, NPM-V, junto com o Node vem o NPM. O NPM é um gerenciador de pacote. O que é um gerenciador de pacote? Assim, para você entender, são bibliotecas externas, tá? Que a gente instala, importa para dentro do projeto para a gente poder utilizar. Então, por exemplo, para a gente criar uma API com o Node, nós utilizamos o Express. Express é um pacote do Node, ou seja, uma biblioteca que a gente instala aqui e ela já nos ajuda, já cria uma API, a gente não precisa fazer tudo manual. Existe sim outras maneiras de criar sem o Express, mas aqui eu vou estar mostrando com o Express. Mas eu não gosto de utilizar o NPM, eu gosto de utilizar o Yarn. E o Yarn é a mesma coisa que o NPM, é a mesma coisa, só são dois nomes diferentes, digamos assim. Yarn também é um gerenciador de pacote. Eu não gosto de utilizar o NPM, porque eu já tive alguns problemas com ele só pelo fato de usar NPM. Então eu troquei para o Yarn, parou o erro. Então o NPM às vezes já aconteceu alguns problemas. Então para evitar às vezes de o próprio NPM dar alguns problemas e a gente ficar sofrendo, eu gosto de utilizar o Yarn. Para você instalar o Yarn, você faz assim, ó, npm install, ok? Aí no seu terminal, ou npm -g de global, para que eu possa acessar o Yarn em qualquer lugar e instala o Yarn. É curioso a gente usar o npm para instalar o Yarn, né? Mas é a maneira mais fácil e é a única vez que eu utilizo o npm para instalar o Yarn e eu não instalo mais. Se você instalar isso, eu não vou fazer porque eu já tenho ele. Se eu digitar yarn-v, aparece ali 1.22.19, que é a versão do Yarn que eu tenho instalado aqui. Ok? Então, para a gente começar a criar nossa API aqui, eu vou fazer yarn add, ok? Para adicionar biblioteca. Se você estiver utilizando o npm, você vai fazer npm install, ok? Ou npm i. Show? Pode usar npm i para abreviar. Eu vou utilizar o yarn. Então, yarn add, e aí a gente vai instalar o Express,
nós vamos instalar o CORS e eu já vou aproveitar aqui e instalar o .env. Vou dar um Enter. Se você não escreveu nada errado, ele vai executar, vai instalar e vai criar para a gente aqui alguns arquivos. Criou para a gente o package.json. Aqui dentro ficam algumas informações, tá? Mas agora nós temos as dependências. O que é essas dependências? É o que a gente acabou de instalar. Então tá aqui o CORS, o .env e o Express que nós instalamos. Perfeito? E ele também criou a pasta chamada Node Modules. Aqui dentro dessa pasta aqui estão os arquivos dos pacotes que a gente instalou. Só que, Rafael, tem um monte de pasta aqui. É porque esses pacotes que nós instalamos, eles dependem de outros pacotes. Então, automaticamente eles já são instalados. O Express depende de outros pacotes. Ele precisa de outros pacotes para funcionar, ok? Então, ele já cria essa pasta aqui para a gente, Node Modules. Não precisa você se preocupar. Se a gente apagar essa pasta aqui, ó, vou apagar ela sumiu, nós não temos mais os pacotes Express, nem CORS e nem o .env instalado. Mas se eu simplesmente der um yarn, ele vai novamente criar a pasta Node Modules e vai instalar tudo novamente. Por quê? Porque o meu arquivo package.json, ele já está escrito as dependências que eu preciso. Então, se a gente apagar e digitar o yarn vai ler esse arquivo, package.json, vai ver as dependências que tem aqui e vai instalar elas. Perfeito? Mas vou fechar esse cara aqui. E agora é o seguinte, nós vamos importar esses 3 pacotes que a gente utilizou, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou importar o Express, então a gente usa o require aqui. Para não estar usando nenhum transpilador, nem nada, eu vou fazer dessa maneira aqui, tá? Então, eu não vou estar explicando o JavaScript aqui, tá? Mas nós estamos criando uma variável, essa variável se chama Express, e o require a gente está requerindo algo, está importando algo. O que eu quero requerir? Eu quero requerir o Express. Se eu apertar Ctrl espaço, o VS Code já mostra para mim o Express aqui, perfeito? Então eu estou pegando o pacote Express e colocando dentro dessa variável Express. Agora, eu vou importar o CORS, então eu faço da mesma maneira, só que eu mudo o nome da variável e importo o CORS. E aí também eu crio o .env, ok? E eu também faço o require do .env. Perfeito? Então, importei. Até agora eu só chamei, mas eu não estou utilizando nenhuma delas. Agora eu não vou explicar para que é o CORS, para que é o .env. O Express a gente já sabe que é para criar uma API, a gente vai usar ele aqui, tá? Mas no decorrer das aulas de Node eu trago aqui e explico mais aprofundado cada carinha desse aqui. Beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o .env agora que eu importei aqui em cima e vou chamar uma propriedade dentro dele chamada config, ok? Aqui, gente, é só para a gente poder ler o arquivo .env, que mais para frente aí no decorrer das aulas eu vou estar mostrando para vocês, perfeito? Então agora eu vou criar uma constante chamada app, e essa constante chamada app eu vou iniciar o Express que eu importei aqui em cima. Então aqui em cima eu importei ele, aqui embaixo eu estou iniciando ele. Perceba que eu estou passando aqui parênteses, então tanto aqui em cima no config. Então quando a gente faz isso, a gente sabe que é como se fosse chamando uma função, ok? Então eu estou chamando a função Express, ok? Bom, se eu pegar agora, fazer um app, que é o Express que eu estou iniciando ali, e fazer um listening, o que vai acontecer? Eu posso passar uma porta aqui. Eu vou passar 3001. Você pode colocar qualquer porta, exceto portas que você já esteja utilizando. Então, por exemplo, a porta 80 é uma porta voltada para um servidor HTTP. Então, não coloque a porta 80. Porta 22, porta 21, enfim. Não coloque portas que já são destinadas a outras coisas, tá? Então, geralmente, coloca da 3000 para cima, não vai ter problema nenhum. Então, vou colocar 3001.
Pode colocar 3002, enfim, o que você quiser. Perfeito? Vou salvar esse arquivo aqui. E agora é o seguinte, se no meu terminal eu vim aqui, ó, e colocar node espaço index.js, eu vou pedir para o Node executar esse arquivo. E agora eu já tenho um servidor Express, já tenho uma API, só que não aconteceu nada porque a gente não pediu para acontecer nada. Perfeito? Então eu posso vir aqui depois do listening e dar um console.log escrito o seguinte, API iniciada na porta 3001. Só para a gente ver alguma coisa aqui, ó. Então eu vou executar de novo node index.js e tá lá API iniciada na porta 3000. Perfeito? Só para a gente terminar a nossa configuração, a gente importou o CORS aqui também, mas a gente não está fazendo nada. Então, depois do Express aqui, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente quer usar alguma coisa, injetar alguma coisa dentro do Express, a gente usa essa propriedade use, ok? E aí eu vou colocar o CORS aqui dentro. O CORS eu não vou me aprofundar também, mas basicamente é para nossa API aceitar requisições de qualquer lugar. Então eu coloco o CORS para não ter problema. Mais para frente, quando a gente for fazer uma ligação de front-end com back-end, vocês vão ver que às vezes, se a gente não liberar o CORS, a gente fazer uma requisição do front com o React, por exemplo, pode dar um problema de CORS, ou seja, ele vai bloquear, né, uma questão de segurança, ok? E por último, eu vou fazer mais um use aqui, chamando novamente o Express, passando agora o ponto JSON, ou JSON, como alguns dizem, tá? Por que isso? Porque a gente vai passar um JSON para criar um usuário, por exemplo, para criar alguma propriedade, um produto, a gente passa um JSON com o nome do produto, ou o nome do usuário, a senha, o e-mail. Então, aqui eu estou fazendo isso para que o Express entenda esse JSON, consiga ler esse JSON aqui. Perfeito? Então, aqui a gente já tem uma API iniciando. Eu vou parar aqui, então eu aperto Ctrl C no meu terminal. Se eu colocar de novo o node.index.js, que é o nome do meu arquivo, vai aparecer aqui API iniciada na porta 3001. Então a gente já tem uma API. Óbvio que nós não temos ainda nenhuma rota, não vai fazer nada além disso, mas nós já temos um servidor Node.js, a gente já tem aqui, teoricamente, uma API em Node.js, ok? Então, muito fácil de criar. Nas próximas aulas de Node, a gente vai criar as rotas, os nossos repositórios, os controllers, nós vamos configurar o nosso banco de dados e a gente vai começar a trabalhar aqui com o Node. Perfeito? Então, se você gostou dessa aula, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e na próxima sexta a gente volta com conteúdo voltado ao Node.js, tá bom? Um grande abraço e até mais!